Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual foi o horário que os nossos organizadores do congresso escolheram para colocar essa palestra à disposição de vocês, mas é com grande satisfação que eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Antes de mais nada, eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Rafael Martins. Eu sou uma pessoa como todos nós, uma pessoa que está buscando entender o que precisa ser feito para conseguir caminhar com firmeza, com tranquilidade na vida. Eu sou professor de yoga há 20 anos, eu sou professor de educação física e eu tenho buscado muitas formas de entender as minhas limitações emocionais, as minhas limitações existenciais, porque todos nós temos a mesma oportunidade de ser feliz nessa vida. Só que a nossa história, por vezes, se torna um empecilho para isso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o caminho que nós temos que percorrer para nos tornarmos um adulto saudável. Para começar a falar sobre isso, eu gostaria de trazer uma frase que diz respeito à importância que eu dou a nós conhecermos a nossa própria história, a história que está registrada no nosso corpo. Vocês vão entender o que eu estou falando sobre a história registrada no nosso corpo. Mas a frase é mais ou menos assim: o inconsciente vai dirigir as nossas vidas até que ele se torne consciente. Enquanto isso, nós vamos chamar isso de destino. Ou seja, enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está nos norteando, a gente vai achar que é o destino, como muitas pessoas fazem. E eu não quero polemizar muito com relação aos dogmas, enfim, as diretrizes que cada um escolhe para seguir, mas eu vejo que muitas pessoas estão buscando doutrinas, se assim por dizer, conceitos ou filosofias para tentar acalmar as dores emocionais que têm guardadas dentro do peito. E, bom, baseado nisso, o que eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo num mundo onde a maioria das pessoas se encontra doente emocionalmente, doente mentalmente e doente fisicamente, porque uma coisa é reflexa da outra. Eu no yoga, eu tenho aprendido cada vez mais que o nosso corpo é a manifestação final dos nossos, podemos dizer assim, não sei se todos entenderão, corpos mais sutis, que é o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e outros ainda mais. Mas a gente pode trabalhar com esses três. Nós somos vibração. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, se irradia. É isso que está sendo muito falado com relação à física quântica. Mas eu não quero entrar num campo muito filosófico para não afastar algumas pessoas mais céticas que poderão se beneficiar muito com as informações que eu tenho para dizer. Então vamos dar sequência. Bom, nesse contexto de que nós vivemos num mundo de pessoas doentes, mental, emocional e fisicamente, a gente não pode esperar que essas pessoas criem pessoas saudáveis. O caminho para que nós consigamos construir uma sociedade mais saudável é nos tornar saudável, para que a partir de nós a gente consiga trocar e irradiar de uma maneira mais equilibrada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou usar aqui de forma simples, eu gosto de histórias e tem um filme muito legal, recente, né? Deve ter, se não me engano, 99, 2000 ali, Matrix, que ilustra bem isso. Tem também um outro desenho chamado Kirikou e a própria sociedade e as doenças nelas presentes, no caso em especial doenças contagiosas. Pense então em começar por doenças contagiosas. Uma pessoa que tem uma doença contagiosa, quando ela entra em contato com outra, dependendo das formas de transmissão, o que acontece? Transmite-se essa doença, não é verdade? Isso pode acontecer de duas maneiras. Uma,
ela simplesmente não saber que está doente ou ela ter a intenção de contagiar o outro. Então, de certa forma, digamos que a nossa sociedade está passando para frente seus dramas e suas dores por serem despreparados ou mal intencionados. Ambos podem encontrar solução para suas dores, mas apenas se quiser. Porque o caminho do olhar para dentro, do encontrar as soluções para as questões emocionais e mentais que nos limitam, nos bloqueiam em diversos campos, sejam eles no amoroso, no financeiro, no profissional, é encontrar a saída dentro de vocês. E vocês vão entender o que eu quero dizer, porque o mapa da sua felicidade, ele está dentro de você. Então, olha só. Vocês lembram, acho que todo mundo já viu o filme Matrix, ou a maioria. Matrix trata-se do Neo, que é o escolhido, e a gente pode ter o escolhido como cada um de nós, porque você é o herói, você é o protagonista da sua história. E quando ele anda dentro da Matrix, todas as pessoas que estão conectadas à Matrix são pessoas inconscientes à sua verdadeira natureza. E todas elas se tornam um possível... como é que chama aquela pessoa que... portador, não é um portador, né? Mas ela é passível de se tornar, de ser dominada por um agente da Matrix. E o agente da Matrix quer exterminar aqueles que estão conscientes, que trabalham por ela. Então, o que eu quero dizer com essa alegoria é que enquanto nós não estivermos conscientes da nossa natureza interna, a gente é um risco para as pessoas que estão próximas a nós, inclusive para as pessoas que a gente ama. Eu vejo na sociedade que, de maneira geral, nós tratamos muito bem as pessoas que não conhecemos e guardamos o pior de nós, muitas vezes com desprezo, com aspereza, com rispidez, aqueles que nos são próximos, aqueles que deveríamos amar. Tamanha é a inversão da polaridade emocional que nós estamos guardando dentro de nós. E eu entendi isso há algum tempo e eu determinei na minha vida, e isso veio me trazendo várias formas de, digamos, cura, não é a palavra, né, mas das minhas feridas emocionais, que eu preciso respeitar e amar, principalmente valorizar aquelas pessoas que me dão apoio, aquelas pessoas que estão perto de mim. E se eu preciso escolher entre um e outro, que eu cuide bem, que eu trate bem essas pessoas. Porque isso é fundamental. Isso diz respeito à forma como você se trata, como você se cuida. E é importante, e é um ponto que a gente pode olhar com atenção. Bom, baseado nessa questão de adultos doentes e adultos saudáveis, tem uma historinha chamada Kirikou, que é interessante. Vou tentar resumir. É uma história africana de uma tribo indígena que estava sendo assolada por uma bruxa. Essa bruxa, ela capturava os homens da tribo e transformava-os em escravos, robôs, ausentes de sua vontade. Ela fez isso porque ela sofreu um mal muito grande por homens em uma idade anterior, em sua juventude, em sua infância. Não me lembro se isso fica claro no filme, mas eu vou depois dizer sobre isso, que a construção da nossa personalidade ela está estruturada basicamente ali até os 5 anos de idade. Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente. Então a questão é que ela estava então capturando todos os homens daquela tribo, e ela, além disso, ela bloqueou o veio de água da tribo. Então não recebia mais. E água é vida, água é fluxo. A partir da água, nosso corpo é 75% água. Então essa é uma simbologia muito forte. E o que estava acontecendo? Os homens estavam sendo capturados e então não tinha mais pessoas que protegessem a tribo, pessoas que trabalhassem pela agricultura da tribo, pessoas que assistissem suas famílias e pessoas que favorecessem a preservação da espécie a partir da reprodução. Então, isso se tornou um problema. E uma das mulheres da tribo deu à luz então a Kirikou, um jovem destemido que desde que nascido estava predestinado intencionalmente a resolver esse dilema. E ele, sabendo disso logo ao nascer, muito independente, pois aqui também é um assunto que daria muito pano para manga, o quão e as relações doentes e saudáveis elas se estabelecem
em quão nós estimulamos os nossos filhos a serem independentes e o quanto nós os mantemos apegados a nós. Eu vou tentar falar disso um pouquinho depois da história. Então, o Quirico perguntou o que acontecia e o que era possível. A mãe contou a história e ele falou: eu vou resolver esse problema, mas eu preciso entendê-lo. Então ele foi buscar o ancião da tribo, um eremita, o pai, o seu avô, que vivia em isolamento para se preservar e preservar o próprio conhecimento ancestral. E quando o Quirico foi ter com ele, ele explicou que o grande problema da bruxa não era que ela era má por essência, é que ela tinha cravado em sua coluna um espinho muito doloroso que não deixava ela esquecer aquilo que os homens tinham feito com ela. É como se naquele momento eles tivessem cravado esse espinho nas suas costas. E esse espinho era tão dolorido que ela não permitia que ninguém chegasse perto. Pensar em tocar nele já fazia com que ela se lembrasse de todas as dores que ela vivenciou. Então ela começou a construir uma estrutura e usar toda a sua sabedoria e todas as suas habilidades para defender as suas dores emocionais, aquela dor emocional que ela não queria que jamais tivesse acontecido. E isso levou ela, então, a hipnotizar e escravizar os homens da tribo, porque foram alguns desses homens que geraram aquela grande dor. A história se desenrola com muitas aventuras. Lembrando, esse filme está no YouTube, eu acho que vale muito a pena você assistir, se você está buscando um pouco mais de compreensão sobre o quanto a nossa dor irradia no mundo e o quanto é importante a coragem da juventude, o ímpeto, você resgatar a sua criança interior para conseguir brincar e explorar o mundo ao seu redor de forma positiva. Bom, depois de todas as aventuras, no final da aventura, Quirico, antes de mais nada, ele conseguiu restabelecer o fluxo da água para a aldeia, que foi já um motivo de grande alegria. E ele conseguiu, usando estratégias de sua inteligência, colocar a bruxa num ponto que ele saltou sobre suas costas e, usando seu dente, a sua força, a sua manifestação, arrancar aquele espinho das costas da bruxa. Quando isso aconteceu, a bruxa deu um enorme grito de dor e reviveu por um instante tudo aquilo que ela tinha vivenciado e que ela tanto protegia por medo. Mas a questão é que o espinho foi removido. E quando ele foi removido, teve-se então a oportunidade de se curar. E com a ausência daquele espinho, a vida dentro da bruxa começou a florescer. E tudo aquilo que ela tinha estruturado começou a perder sentido. E os homens deixaram de ser robôs, deixaram de estar hipnotizados, deixaram de ser escravos, voltaram a ser homens. A floresta que estava sem vida começou a florescer e a vida voltou a fluir. E as coisas começaram a se organizar. No ponto que se une a essa bruxa. Mas o que eu quero dizer é que nós só podemos viver uma vida plena quando nós tivermos a coragem de olhar para as nossas dores. Aqui nós temos então duas coisas muito importantes para dizer. A primeira delas é que você foi preparado para se proteger dessa dor. E a segunda é que o mapa da mina é o seu próprio corpo. A questão é o que nós vamos escolher. E aí eu volto a remeter ao Matrix, onde a gente tem a escolha de duas pílulas. Você quer a pílula azul e você continua na sua luta, você continua no seu trabalho, achando que o problema é do mundo, lutando e tentando sobreviver, ou você busca o caminho da verdade, que é a sua verdade, a sua realidade, a sua história, olhada de frente, nua e crua, para que você possa, agora como um adulto, acolher a criança ferida, que é quem faz com que você tanto se proteja. Porque, em essência, a nossa história, ela reproduz na inconsciência os nossos primeiros 5 anos, onde nós tínhamos referências de pai e mãe como aqueles que cuidavam, que protegiam, os responsáveis por transmitir para nós a força de vida. De maneira geral, dentro das terapias, disse que todos os problemas e doenças advêm da nossa criança ferida. Criança essa que se construiu ali até os 5 anos de idade. E aí, nesse momento,
é que eu quero começar a contar para vocês sobre o caminho para se tornar um adulto saudável e como o mapa da Nina é o seu próprio corpo e como um mapa nos leva a uma aventura cheia de desafios que são nos defrontarmos com as nossas próprias dores. É a tal da saga do herói, de Joseph Campbell, onde você vai buscar o seu tesouro a partir daquilo que está ao seu alcance. E não necessariamente, e não com certeza, no mundo lá fora. Porque o mundo só vibra aquilo que você reverbera. O mundo é um espelho. A realidade que você vive, ela é assim porque você atrai, a partir do seu pulso de vida, daquilo que você irradia, a energia oposta, a energia que se liga a essa irradiação. Campo mental, campo emocional, campo físico. Quando você respira essa energia virgem e natural, que eu aprendi no yoga chamar-se de prana, no tachi aqui, e é uma energia neutra, que se potencializa pelos seus campos sutis e irradia a partir do teu corpo, vibrando para o espaço e atraindo aquilo que se sintoniza para que você possa observar o que você vibra. Então, ao invés de você lutar e querer afastar e manter longe tudo aquilo que você não gosta, o que vai fazer simplesmente com que você cada vez se isole mais de si mesmo, da vida, criando uma cápsula que muitas vezes se desenrola em doenças, você precisa então entender o que está vibrando dentro de você. Agradeça tudo aquilo que acontece na sua vida para que você possa reconhecer então o que tem atraído isso. O que eu estou vibrando que atrai isso? É uma das grandes chaves que nós temos. Só que isso só é possível quando paramos de lutar. E aí o nosso corpo, ele conta a nossa história. Então, eu descobri, e eu comecei, através da minha busca, uma ferramenta fantástica que vem de Reich, um psicanalista dos anos 30, e que foi desenvolvida com Lohan, o desenvolvedor da bioenergética, que foi aprimorada por 3 brasileiros que trabalham em conjunto. Isso também é uma chave. A gente se unir com pessoas com características diferentes para nos tornarmos mais fortes, ao invés de acharmos que nós temos que resolver tudo, como o mundo nos põe a entender, que nós temos que ser aquele modelo de perfeição. Nisso eu quero registrar um ponto. Eu me defrontei com a necessidade de reconhecer que eu não estou pronto e que talvez eu nem esteja até o final da minha vida. E isso me permitiu eu começar a caminhar e estar aqui compartilhando com você um conhecimento que tem feito muito sentido e tem me ajudado a sanar grandes dificuldades e obstáculos na minha vida. Porque se eu fosse esperar estar pronto para manifestar, talvez isso nunca acontecesse. E talvez você não tivesse a oportunidade de ter acesso a algo que pode resolver muitas das suas questões de forma a lhe dar autorresponsabilidade. Então vamos lá. Hoje eu sou prioritariamente um analista corporal e comportamental. E Reich, Lohan e esses 3 brasileiros que desenvolveram esse conceito, aprimoraram uma ferramenta, eles entenderam que o nosso corpo registra toda a nossa história. E baseado na construção das nossas feridas emocionais, a gente estrutura o nosso corpo. Quando nós estamos, então, na barriga da mãe, e o nosso corpo começa a se desenvolver, a nossa medula espinhal, o nosso sistema nervoso começa a ser formado. Para quê? Para, como um fio, conduzir a energia de um ponto a outro. Só que no primeiro momento, então ela precisa ser mielinizada. Então, digamos que a gente tem, o nosso corpo se estrutura do eixo encéfalo-caudal, a medula, que começa a nutrir, então, o sistema nervoso, parte da cabeça, vai descendo pelo tronco até chegar na região do quadril, né? E pernas. Bem, então essa mielinização da coluna, que é a capa que permite com que ali a energia tenha um certo controle, começa a ser formada. E aí surgem 5 que são chamados traços de caráter que formam a nossa personalidade.
E vai vendo aquilo que você se identifica, pode ser um começo, pode ser uma seta para você entender quais são as dores que nos apegam. E a partir de cada momento, dependendo das situações que nós passamos na vida, nessa fase inicial, que vai da gestação ao 5º ano de idade, mais ou menos, é como o nosso sistema nervoso se prepara para lidar com o mundo. E a gente passa a reverberar e a lidar com o mundo de forma a proteger essas dores, algumas com mais intensidade que outras, e isso é o que forma o seu corpo. Ele dá forma ao seu corpo. Então vamos lá. O primeiro desses traços de caráter chama-se esquizoide. Não se impressione com os nomes, tá? Alguns remetem em outras informações e outras coisas na nossa cultura, mas dentro da nomenclatura científica que foi dada por Reich, esse é o nome. O esquizoide, ele é ainda uma criança no útero da mãe. E ele tende a sentir o mundo, o universo ao seu redor, a partir do útero da mãe. Porque ele não conhece nada além disso. Para ele, o mundo, o universo, a existência se reduz ao útero, ali onde ele está amparado e protegido. A questão é que, dependendo de como foi a gestação, isso influencia o mundo do feto. Então, pense você, que uma mãe que teve dificuldades na gestação, ela pode não ter desejado a gestação, mas ela pode simplesmente ter ficado preocupada com alguma condição de limitação financeira que ela tinha, ela pode ter tido problemas de relacionamento, se separado do marido, descoberto algum tipo de doença na família, perdido algum parente, e tudo isso faz com que ela emocionalmente fique abalada. E a criança, enquanto no útero, naturalmente sente um ambiente um pouco mais desconfortável, sente aquele ambiente frio, duro, né? Porque ele perde ligação, já que a mãe não está tranquila. E por ele sentir essa rigidez do útero, essa estranha energia, ele sente que ele não é bem-vindo ali. É o que o serzinho em construção reconhece. E aí o que ele faz? O único recurso que ele tem é se refugiar na própria mente, que é onde está mielinizado, é onde a energia se concentra com controle para esse ser. Então, esse ser, a dor principal dele é o sentimento de rejeição. É o sentimento de que não se sente bem-vindo naquele espaço. E ele leva isso para a vida. Essas pessoas têm a tendência de guardar a energia na cabeça. E, naturalmente, isso dá para ela a possibilidade de ser muito criativa, muito inventiva, construir mundos ideais em sua cabeça, onde ali ela se sente bem e confortável. Essas pessoas, naturalmente, não têm muita energia no corpo, então o corpo fica mais magro, o corpo fica mais pontudo, não receptivo ao carinho. Essas pessoas têm tendência a quererem se isolar, a ficar sozinha, a não querer incomodar. Essas pessoas, por vezes, usam óculos e você percebe que do corpo todo a energia se concentra na cabeça. São extremamente criativas e muitas vezes geniais, desde que entendidos seus traços de personalidade e estimulados para isso. Quando essa criança, ou qualquer criança, nasce, ela sai então dessa primeira fase e ela vai na fase da amamentação. Essa fase, então, começa a desenvolver o segundo traço de caráter, o caráter oral. O caráter que sente muito pela boca, ele reconhece o mundo, né? Basicamente a partir das necessidades básicas de alimentação, de limpeza, de evacuação. Então, esse traço de caráter, a principal dor dele é o abandono, porque ele não tem condições de existir se não tiver alguém para cuidar dele. Então, o maior medo e a maior dor dele é se sentir abandonado. Ele se desenvolve muitas vezes por situações de excesso ou de falta. Excesso de cuidado ou falta de cuidado baseado nas verdadeiras necessidades dele. Muitas vezes uma mãe não sabe exatamente o que o filho está sentindo. E quando ele chora, ela simplesmente tenta atender, muitas vezes oferecendo antes de mais nada o peito para que ele amamente. Mas pode ser que ele esteja com a fralda suja, pode ser que ele esteja com cólica, pode ser que a roupinha que ele está usando simplesmente tenha uma etiqueta que está incomodando ele. Mas a mãe, no afã de cuidar, cuida, oferece, dá comida e de alguma forma ele recebe aquilo para se sentir acolhido. Então ele aceita o que lhe é ofertado
para não se sentir abandonado. O moral da falta chorou, chorou, chorou e não teve o cuidado. Essas pessoas, naturalmente, para defender suas dores, se tornam extremamente... se conectam com muita facilidade. Elas são pessoas acolhedoras, elas são pessoas que gostam do contato, elas são pessoas que gostam de calor humano. Elas, naturalmente, adoram sensações. Então, tudo aquilo que traz sensações para ela é gostoso. Comer, muitas vezes, é uma forma que ela tem de tapar um buraco emocional que ela não entende exatamente o que é, porque ela sente muito, mas não necessariamente ela sabe o que ela está sentindo, tal qual aquela criança que chorava sem saber exatamente como dizer qual era a necessidade dela. E as pessoas ofereciam aquilo que elas entendiam, a mãe, em essência. Então, são pessoas que se conectam muito, e são pessoas que, naturalmente, têm um corpo mais cheinho, mais redondinho. Mesmo o oral da falta, ele tem um corpo mais arredondado. Por quê? O arredondado, o macio, traz uma possibilidade maior de acolhimento, de você querer estar junto. Muitas vezes ela tem o corpo um pouco infantilizado, para demonstrar essa necessidade de ser acolhida e também para se tornar menos ameaçador para o outro. Ela tem essas características e ela, como eu falei, tem uma grande capacidade de se conectar com as pessoas, porque ela não quer ficar sozinha. Ela tem a tendência de fazer para o outro, de agradar, para que o outro não a deixe sozinho. A partir daí se desenvolve um terceiro traço de caráter. Quando a mielinização da coluna, como falei no oral, ela fica aqui na região das sensações, dos sentidos, por isso ele é tão ligado às sensações. A partir daí, a mielinização vai para o tronco. É quando a criança saiu da amamentação e começou a se desenvolver, o corpo já responde melhor, as pernas ainda nem tanto, mas ela já consegue pegar, começar a engatinhar, se apoiar nas coisas, e é a hora que os pais ficam muito encantados. É a hora que os pais gostam de ver as crianças manifestando aquelas habilidades, gostam muitas vezes de mostrar para o outro, para os amigos, para os parentes, olha o que ele faz, olha que bonitinho, olha que gracinha, olha isso, olha aquilo. E ele começa a entender que existem trocas no mundo, que ele faz alguma coisa que agrada e ele tem mais carinho, ele tem mais afeto, ele recebe alguma coisa em troca. Se ele não faz, ele toma uma bronca, ele toma uma repreensão. Então, aí se desenvolve o caráter chamado psicopata, que nada tem a ver com um psicopata social. Esse traço de caráter tem um corpo um pouco mais triangular, é um triângulo invertido. O rosto é mais triangular, o queixo mais pontudo, ombros largos, o quadril mais fino e pouca energia nas pernas. Ele entende que trocando é que a vida funciona. Então, sua maior dor acaba sendo a de não querer ser manipulado, usado. Ao mesmo tempo que, para se defender disso, ele aprende a se relacionar com as pessoas, a manipular, não necessariamente negativamente, muitas vezes positivamente. São líderes, os líderes que fazem, organizam as pessoas, conseguem colocar cada uma no lugar para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Eles sabem organizar coisas, eles sabem distribuir coisas no espaço, eles sabem distribuir pessoas. Então, é um excelente líder, justamente porque ele desenvolveu um recurso para se defender da sua dor. Então, é interessante a gente perceber que todos os traços de caráter têm dores e recursos. Basta com que nós nos tornemos conscientes para escolher estar mais no recurso do que na dor. Então, esses 3 primeiros traços não são muito realizadores. Eles precisam de pessoas para ajudar a manifestar as ideias, para precisar de contato, para realizar suas intenções. A partir daí, a criança entra na fase seguinte, a fase do desfraude, a fase onde a mielinização da coluna, ou seja, o fio da medula está encapado e consegue conduzir energia já para os esfínteres. É onde a criança começa a desenvolver o controle. E aí os pais começam a querer que essa criança deixe de usar fraldas e muitas vezes vão tirando. A questão é que nesse traço de caráter, a principal ferida emocional dele é a desvalorização, é a humilhação. Por quê? Porque muitas vezes foram repreendidos por seus pais por ter feito cocô nas calças, por não ter segurado. E aí o pai repreende, às vezes na frente dos parentes, aonde mesmo tiver, dá broncas por aquilo que ele está fazendo. E aí ele começa a não querer ser humilhado, ele começa a se travar para evitar
que seja humilhado. Então esse é aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que você vê que suporta peso, que tem um corpo estruturado, um corpo bem quadrado para aguentar o peso e quadrado para aguentar e segurar suas próprias emoções. É uma pessoa extremamente confiável, porém extremamente seletiva, porque ela precisa sentir a confiança do outro para confiar, mas uma vez que ela confia até o final. E ela guarda segredos. E outra, para evitar, desculpa aqui a palavra, que dê merda na vida dela, para que ela seja repreendida, para que ela não seja humilhada, ela começa a ser extremamente sistemática. Ela tem uma capacidade muito grande de organizar, sistematizar coisas, de cumprir com protocolos. Para quê? Para que as coisas não saiam do controle. Aquela pessoa que gosta de tudo extremamente controlado, que não gosta de improvisar e se sente muito desconfortável em situações de exposição. Esse, o masoquista, tal qual o esquizoide, gosta muito de se recolher para o seu próprio espaço, de ficar no seu canto sem ter muitas perturbações. O esquizoide, porque sente medo das pessoas, não sente vontade, não gosta de incomodar. O masoquista, porque não gosta de falar dos seus sentimentos, não quer expressar aquilo que sente. Então, aí o quarto traço de caráter, e aí se desenvolve o quinto traço, que é um traço chamado de rígido. É quando a inervação chega no nosso órgão genital e a criança começa a sentir uma energiazinha diferente ali. Nesse momento, ele passa a reconhecer o mundo em pares. Ele vê que a mãe tem um namorado, tem um pai, ele começa a observar as pessoas ao redor, a família, distinguir, né, o masculino e o feminino e ver que muitas vezes eles estão juntos. E aí, ele então tenta naturalmente se ligar ao pai do sexo oposto, seja ela a mãe, seja a menina, o pai, o menino, a mãe. E muitas vezes é estimulado quando o pai chama a menina de princesinha do papai ou o príncipezinho da mamãe. E aí ele entende, nesse sentido, a principal dor dele é a dor da traição, a dor da exclusão e a dor de se sentir trocado. Porque no mundo dele, quando ele busca fazer par com o pai do sexo oposto, ele brinca, ele se diverte, ele é acolhido, mas na hora de dormir, ele é deixado de lado para que o par forme par com quem é realmente o seu casal. Então a mãe forma com o pai forma com a mãe. E aquela criança tem que dormir sozinha, então ela se sente excluída. E por causa disso, ela se torna extremamente competitiva. Ela faz com que o seu corpo seja extremamente preparado para desempenhar corpo e mente, para que ela não seja novamente trocada, excluída ou traída por ninguém. Essas pessoas, se agirem na dor, são pessoas que traem antes de ser traídas, são pessoas que não se abrem, são pessoas que não se permitem amar por medo de serem excluídos, trocados ou traídos. Mas são pessoas extremamente ágeis, proativas, são pessoas de decisão, são pessoas que fazem e acontecem e executam muito bem, porque querem ser o melhor naquilo que fazem para não correr o risco de ser deixado de lado. Porém, essas pessoas, quando não têm problemas com seus traços, com sua dor emocional, são pessoas que se entregam profundamente para o parceiro. E quando ele se entrega, ele conquista o mundo para oferecer para aquele que ele ama, porque são extremamente realizadores. Se nós entendêssemos esses 5 traços, agora vou fazer uma analogia, como uma peça de teatro, cada ator tem cada participante tem o seu lugar, desempenha melhor uma posição. Como nós na vida, nós podemos ocupar qualquer lugar, mas se nós entendermos a natureza da nossa estrutura mental que está no corpo explicitado, a gente consegue se encaixar perfeitamente e não tem nada melhor do que você ser quem você é, manifestar aquilo que é natural da tua vida, porque tudo acontece, tudo começa a fluir. E aí é que entra o adulto saudável, reconhecendo os seus traços de caráter, suas possibilidades, suas limitações, entendendo as suas dores, aquilo que você tem evitado, por que você tem evitado, para trazer compreensão, tornar consciente aquilo que é consciente e deixar de chamar de karma, de destino, algo que simplesmente não era conhecido.
Então, quando nós fazemos isso, a gente consegue encontrar nossos parceiros e nossos lugares. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre como a gente se distorce para ser aceito, para se impor, para proteger nossas feridas, abrindo mão da nossa verdadeira natureza. Pense que talvez você passe por isso, talvez você tenha dificuldade nos seus relacionamentos, talvez você fique pulando de emprego em emprego, se cansando e não aguentando, suportando aquela pressão, ou não se sente confortável em determinada posição, talvez porque você ainda não entendeu aquilo que realmente vibra dentro de você como um impulso que é conduzido pela sua medula para o seu corpo. E então, falando desses personagens, para a gente entender, se nós fôssemos montar uma peça de teatro, nós temos essas 5 pessoas, cada um tem o seu papel, e eles poderiam atuar em papéis diferentes, em situações diferentes, mas não seria talvez tão efetivo quanto eles colocar no lugar dele. Então, pensando no esquizoide, ele não gosta de aparecer, porém ele é extremamente criativo, então ele seria o escritor ideal da peça, o idealizador, porque ele vê um mundo perfeito na cabeça dele. Ele entende perfeitamente como tudo poderia se harmonizar se não fossem as dificuldades de se relacionar que ele mesmo vivencia na sua própria vida. Então ele cria histórias onde as coisas vão se encaixando, onde os desafios vão se compondo. Então ele faz roteiros, ele faz histórias maravilhosas. E aí, quem compraria a ideia? Quem se encantaria com as sensações de um mundo perfeito que aquele esquizoide elaborou? O oral, que é muito de sensação, adora sentir, adora estar com o outro, acolher. Ele seria uma pessoa excelente para promover a peça, falar com as pessoas o quanto é legal, o quanto a história e o enredo são fantásticos, o quanto foi genial a criação e a estruturação que o esquizoide fez. E ao mesmo tempo ele estaria se comunicando com as pessoas, ele estaria tendo afeto, calor humano, ele estaria sentindo. E aí entra então a hora de colocar o psicopata em cena. Lembra que ele é muito hábil em liderar, em manipular, em articular coisas e pessoas? Então ele seria um excelente promotor de vendas, aquele que vai buscar os parceiros para realizar, os fornecedores para realizar, porque ele vai mostrar a vantagem daquela pessoa em participar desse espetáculo, a repercussão que ela ia dar, ela ia buscar vender, mostrando o quanto aquela pessoa, aquela peça ia acrescentar na vida, ela ia se articular usando o seu racional para envolver as pessoas de forma a conseguir. São os melhores vendedores. E então, o masoquista seria um excelente roteirista e organizador de todo o processo. Ele colocaria tudo no devido lugar, ele saberia onde colocar cada coisa no palco para que tudo fluísse da melhor maneira possível, onde cada um deveria estar, em que parte, onde entrar, onde sair, quem entrar, quem sair, como as cadeiras deveriam estar dispostas, como o cenário deveria estar montado. Ele teria tudo aquilo muito bem organizado para não dar merda, para que tudo flua perfeitamente. E aí, então, tudo pronto, o rígido pode entrar em cena. Aquele que é sempre perfeito, aquele que chama a atenção com sua beleza, com seu olhar, aquele que tem a energia da sensualidade à flor da pele. E ele faria o melhor de todos os espetáculos, melhor que qualquer um outro dos atores. Então, essa é a composição do teatro da vida, onde quando nós encaixarmos, nós nos reconhecermos, encaixarmos a nossa posição na vida, reconhecendo o que nós estamos carregando de outras pessoas e o que nós estamos querendo corresponder a outras pessoas que não é de nossa verdadeira natureza, a gente consegue então se tornar um adulto mais saudável. Só que, voltando ao tema de que como se tornar um adulto saudável, é entender o que é ser e o que não é. Hoje nós estamos num momento muito precioso da existência. É muita informação. A internet traz, a gente consegue encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Em qualquer tipo de nicho. A gente não está mais limitado apenas a livros, apenas a aquelas pessoas que a gente conhece. A gente entra na internet e a gente encontra o que a gente quer em qualquer lugar do mundo, atendendo às nossas necessidades. O que isso faz? Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de encontrar aquilo que é bom para a gente. Os nossos pais não tinham isso. Muito antes deles, então menos ainda. Então, o que acontecia era que os nossos pais recebiam um padrão e eles simplesmente passavam aquilo adiante de forma inconsciente, porque era a forma como eles entendiam. E aqui entra um conceito muito importante, que é
Pais abusados não protegem seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que eu sofri, se eu não compreendi, se eu não entendi, eu vou inevitavelmente transferir para o meu filho. Isso vai acontecer, porque dentro daquela ferida que o pai tem, ou ele vai se descuidar do filho e da filha, ou ele vai super proteger. Em ambos os casos, ele não prepara o filho para se tornar um adulto saudável. Ele deixa aquela criança muito exposta ou muito protegida numa bolha. Nenhum dos dois faz com que nós desenvolvamos as nossas habilidades e as nossas capacidades. Então é muito importante entender que, por mais que nós tenhamos dores que foram transferidas por nossos pais para nós, que muito provavelmente isso não se originou neles. A constelação sistêmica, constelação familiar hoje, constelação sistêmica, fala muito sobre essas dores transgeracionais que estão transferidas de geração a geração dentro de uma família. Porque um pai abusado, em qualquer que seja o âmbito, não conseguiu proteger seus filhos e passa isso adiante. Então hoje nós temos ferramentas e possibilidades, e hoje eu encontrei no meu próprio corpo, no meu próprio mapa, chaves para me tornar mais saudável e interromper esse fluxo de transferência de dores e dramas familiares. E todos nós temos condições, mas nós temos que ter a coragem de olhar para aquilo que a gente mais protege, as nossas dores. E nesse ponto, o que eu achei muito efetivo de uma técnica que analisa o meu corpo para me trazer as respostas é que se eu for depender só da minha mente, eu posso levar muito tempo. Porque a mente não tem esse nome à toa. A mente mente para a gente mesmo e para o mundo para proteger as feridas emocionais. Ela cria uma série de distrações, sejam de conquistas, sejam de problemas superficiais e periféricos, para que eu me distraia e não tenha o olhar voltado para aquilo que realmente vai me possibilitar ser um adulto saudável e manifestar as minhas potencialidades, criando ao meu redor um mundo que faça sentido para mim compartilhar, estar, desenvolver, florescer. Como uma árvore, como uma semente, precisa do campo ideal para crescer. Assim é você encontrar e entender. E você pode interromper o fluxo desses danos, desde que você tenha a coragem de olhar para si mesmo, encarar suas próprias dores. E aí é que eu olho para essa questão da análise corporal e comportamental como uma grande ferramenta. Não é querendo fazer propaganda, mas é porque hoje eu me sinto muito realizado em encontrar essa oportunidade de auxiliar pessoas a se tornarem adultos saudáveis baseado na história que o próprio corpo conta e que não depende da mente se permitir, mas sim dela se permitir acessar a história que o corpo dela registra. E aí a gente vai ser quem nós precisamos ser e não quem os outros esperam que nós sejamos e não atender à expectativa dos outros. Mas para que você não atenda a expectativa dos outros, você precisa saber aonde te dói e aonde te estimula. Nesse processo, para a gente partir para o encerramento, eu quero falar um pouquinho da minha história e eu quero dizer também que nós temos dois caminhos, é o andar para a vida e o andar para a morte. Nós viemos de trás e vamos para frente, então tudo que está à nossa frente é vida, o que está para trás é morte. Tudo que me liga ao passado me prende ao passado, evita com que eu ande para frente, me aproxima da morte. Se eu fico preso a dramas familiares, carregando pesos que não são meus, eu vou perdendo o meu ímpeto de viver, o meu ímpeto de descobrir o mundo, de me formar com novas pessoas, de me associar com o meu par, de gerar uma nova família, de me associar com pessoas que vão crescer junto comigo, para ficar apegado às dores de coisas que já passaram, a dramas que nos conectam, e as pessoas são atraídas por esses dramas. Então, quando nós deixarmos para trás nossas dores e olharmos para aquilo que nos estimula, a gente abre mão de muita coisa
que não faz mais sentido, que não sintoniza. E aí, naturalmente, o nosso ao redor vai mudando. Muitas vezes algumas pessoas saem da nossa vida, mas com certeza outras mais sintonizadas chegam. Bom, falando um pouquinho da minha história para você entender como isso transforma. Eu sempre tive um sentimento muito grande de rejeição. Sempre. E eu não entendia. Em uma experiência que eu tive de expansão da consciência, baseada na ayahuasca, não sei se vocês conhecem, não é algo muito aberto, muito aceito, muitas pessoas têm muitas questões, mas é algo extremamente espiritual, digamos assim. Eu me vi sendo rejeitado, eu me vi sendo abortado, realmente abortado. Eu estava jogado no chão, e esse era o meu estado presencial, sem nenhuma vontade de respirar, sem nenhuma força para me levantar. E eu fiquei com aquela informação, e quando eu voltei, eu comecei a buscar na minha família informações para subsidiar, para entender o que era aquilo, porque eu tinha entendido claramente que eu não era desejado, que eu não fui amado, que não era para eu ter nascido. Só que meus pais já tinham falecido. Mas eu entendi um pouco do contexto. E o contexto era o seguinte: meus pais eram do Rio de Janeiro, já tinham 2 filhos, um irmão que já tinha 8 anos e minha irmã tinha 5 anos. Meu pai foi fazer mestrado na Espanha, num lugar totalmente longe de casa, com pouco recurso financeiro, porque ele estava estudando, com poucos amigos ao redor, minha mãe não tinha nenhum apoio familiar, e então, sem querer, eu engravidei. Eles engravidaram de mim. E aí, olha o drama. Uma mulher sozinha, sem apoio, teve que cuidar dos 2 filhos, porque o pai não era muito próximo, assim, não se dava muito a esse tipo de contato, gostava muito de socializar, isso, que tinha suas próprias questões, trazia suas próprias dores. Uma mãe que aguentava muita coisa, que não tinha apoio, não tinha recursos. Um pai que pode ter ficado assustado também com essa possibilidade. E aí, o que aconteceu? As preocupações de minha mãe foram trazidas para mim. E eu sentia toda vez que ela pensava e que ela se preocupava com o que estava acontecendo, com as possibilidades do que seria a minha vida, que eu não era bem-vindo. E aí o que eu fazia? Fugia para a cabeça. Eu comprei um pouquinho com tudo. Por isso, não é o meu único traço de caráter, e nenhum de nós somos. Por isso a análise corporal é tão fantástica, porque ela traça um mapa do seu corpo para que a gente entenda quanto de cada uma dessas dores faz parte da nossa existência e como nós podemos usar os recursos de cada traço para fazer a nossa vida feliz, para fazer a nossa vida algo que nos motive a estar aqui nesse plano, porque é uma grande oportunidade estar nesse momento, interagir. A vida que nos proporciona ter afeto, ter contato, criar, manifestar. Né? Pensamento é pensamento, tudo pode ser, tudo pode não ser. No meu pensamento tudo é possível, mas quando eu manifesto, aquilo me traz uma carga emocional, vibracional de relação muito positiva. Então, criar, articular, interagir de forma positiva é aonde nós temos a possibilidade de encontrar a felicidade. Então, baseado nisso, eu desenvolvi esse traço esquizoide. E como eu, naturalmente, todo esquizoide tem um sentimento de rejeição, eu precisava desenvolver algum recurso para me sentir amado, para me sentir querido, para me sentir pertencente. A questão é que a minha mãe tinha vários problemas também de saúde, e ela veio a falecer de câncer por causa da própria história, que não entra em questão nesse momento, e o recurso que um ser, informação, entendeu que fazia com que tivesse a atenção necessária da mãe e do pai, era ficar doente. Então, na minha infância, eu tive muitas crises de asma, eu tive problemas seríssimos, eu tive meningite aos 2 anos de idade, eu fiquei internado e quase morri. Eu fui atropelado, eu tive fratura craniana. Eu fui atropelado e quebrei minha perna poucos anos depois. Então eu tive uma série de coisas. Hoje, antes de eu entender isso, eu ficava doente, gripado várias vezes e minha mulher cuidava de mim. Então eu fui transferindo isso, porque era a hora que aquele ser inseguro, aquela criança infantil que precisa de cuidado, era cuidada. E aí era assim que ela se sentia amada. Então, entender isso nos traz a liberdade, nos traz a possibilidade de fazer novas escolhas. Ao mesmo tempo, meu pai tinha uma questão
de não valorização da sua própria capacidade, que foi absorvida do avô dele, que talvez tenha sido absorvida do bisavô. A gente não sabe a origem, a questão é que está sendo transferido de forma inconsciente até que se torne consciente. Para você ter uma ideia, o meu avô era um pianista. Há 30 anos atrás tinha um LP de piano, mas ele não era famoso, ele não fazia shows. Ele tocava, no fim das contas, num restaurante da minha cidade. Ou seja, poderia ser muito mais? Poderia, mas por talvez ter um sentimento que foi herdado de desvalorização, não manifestou aquele potencial. Meu pai era um excelente jogador de futebol. Quando ele começou a envelhecer, ele parou de jogar bola, porque ele não admitia não jogar no nível em que ele jogava. Ele não queria ser, que as pessoas percebessem enquanto ele estava decaindo. E ele acabou transferindo isso para mim. Sabe como? Me super protegendo. Ao invés de ele deixar com que a vida me ensinasse, ele queria sempre me proteger. Só que quando ele me protege, quando ele está sempre ali pronto para botar um colchão ao invés de eu cair no chão, o que eu, como ser em formação, entende? Eu não sou capaz. Preciso que alguém cuide de mim. Eu não tenho a habilidade necessária. E aí eu começo a me subestimar. E eu começo a buscar lugares onde eu não apareço, eu não me coloco à prova, para que eu não corra o risco de decepcionar a mim mesmo, de ser desvalorizado, de ser humilhado por não ter a capacidade para desempenhar. E entender isso fez total diferença na minha vida. Então, entender a minha história faz total diferença para hoje eu estar aqui, podendo compartilhar com vocês, sabendo que não sou perfeito, sabendo que tenho muitas limitações, tenho um caminho enorme de coisas a me reorganizar, mas poder compartilhar com vocês e dizer que existem saídas, desde que nós escolhamos olhar para nós mesmos e encontrar um caminho melhor para seguir com a nossa vida. Esse é um pouquinho do conteúdo, esse é um pouquinho da minha história, só para tentar ilustrar e estimular você a ir para a vida, a buscar quais são as amarras que te prendem ao passado, que te impedem de fluir, de viver a vida que faz sentido para você, de se sentir e buscar a sua realização, buscar a parceria e a proximidade das pessoas que você realmente ama, de tornar os relacionamentos da sua vida hoje relacionamentos produtivos, positivos, construtivos, amorosos. E eu espero, do fundo do meu coração, que todas essas informações que tenham sido passadas para você tenham servido um pouquinho que seja para que você olhe para si e se valorize mais, se ame mais. Saiba que a tua história toda foi feita não intencionalmente, mas por seres que estão em desenvolvimento e que talvez estavam despreparados ou mal intencionados, mas porque assim aprenderam e não encontraram no caminho deles uma oportunidade de fazer diferente. Mas hoje você, como adulto, tem condições de acolher a sua própria criança, de saber que tudo aquilo que passou feriu uma criança, que hoje esse adulto tem condições, ferramentas e oportunidades de trazer para si e falar: agora eu cuido de você, agora eu vou te proteger, eu vou te dar aquilo que você não teve. E eu vou fazer com que você seja uma criança feliz, alegre, brincalhona, se divirta, e eu vou te dar muitos prazeres. Porque eu posso, porque eu sou um adulto em busca de ser cada vez mais saudável. Então fica aqui o convite para você buscar se conectar consigo mesmo. Existem diversas formas de você fazer isso. A que eu ofereço é um caminho. Eu acredito que ela seja objetiva e não dependente. Ela te dá responsabilidade. E quanto mais você entender a si mesmo, menos você vai precisar de outras pessoas. Seja bem-vindo à vida. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que até já me estendi um pouquinho. Eu acho que vocês já receberam no e-mail que convidava vocês a assistir essa minha apresentação não uma promoção, né, mas uma oportunidade, um convite, um bônus, um presente, um desconto, para que você possa passar por um mapeamento da sua estrutura, entender um pouquinho mais dos seus traços de caráter, entender como você funciona, quais são as suas dores, os seus recursos, para usar isso a seu favor. Nesse e-mail deve ter meu contato, deve ter meu telefone, eu estou aqui à disposição, mesmo que você não queira passar por um processo, às vezes você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais, fique à vontade para entrar em contato comigo.
de maneira geral, e agora fechando, eu só espero que você realmente tenha uma boa vida, porque ela é possível. Gratidão, fico muito feliz, agradeço a oportunidade e o convite do Sérgio Asas, da Luciana Asas, são pessoas comprometidas com a busca do entendimento, tem trabalhos muito legais no campo de entender o universo no qual nós estamos inseridos e como nós podemos compartilhar com o outro parte dos nossos conhecimentos para fazermos nossa vida mais próspera. E espero encontrar algum de vocês em breve, uma outra oportunidade, contando talvez para mim um pouquinho do insight, de algum insight que você teve, de alguma percepção que você teve a partir do conhecimento compartilhado. Tá bom? Até logo e uma boa vida para todo mundo.